Hoje quero falar sobre conversão, não daquela que acontece quando o pastor faz o apelo após a palavra pregada, em que alguns irmãos levantam as mãos e vão ao púlpito para repetir palavras pedindo que o Senhor escreva seus nomes no livro da vida. Esse é, sem dúvida, um passo importante. Muitos continuam presos aos mesmos pecados, não porque se desviaram, mas porque nunca se converteram de fato. É sobre essa verdadeira conversão que quero falar, a mesma que Pedro viveu, não quando foi chamado para ser pescador de homens, mas quando precisou responder 3 vezes a pergunta do Senhor: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Pedro se sentou, tomado pela dor e pela escuridão. Pouco antes da crucificação, havia negado publicamente conhecer Jesus. Durante alguns dias, carregou o peso da culpa sem esperança de alívio. Mas no 3º dia, o túmulo foi encontrado vazio e a pedra removida. Pouco tempo depois, Pedro disse a 6 discípulos que iria pescar. A culpa por ter negado Jesus 3 vezes parecia gritar dentro dele, tão intensa que o levou a pensar que as palavras do Senhor em Lucas 5:10 já não se aplicavam mais à sua vida. O sentimento de culpa lhe tirava o sono. E o que mais poderia fazer, se não voltar às origens do velho homem? Embora o mestre tivesse aparecido algumas vezes sem cobrar sua covardia, isso não lhe trazia consolo. A ferida permanecia aberta, parecia impossível de cicatrizar. Então buscou superar o trauma fazendo aquilo que mais lhe dava prazer como um homem pecador, voltar ao mar para pescar. Na mente de Pedro surgiram enganos malignos, tentando convencê-lo de que toda a experiência ao lado de Jesus havia se perdido. Ele lembrava de quando confessou que Cristo era o Filho do Deus vivo, de quando viu sua sogra ser curada com um simples toque, e do momento em que o Senhor lavou seus pés para lhe ensinar humildade e prepará-lo para a missão. Agora, tudo isso parecia ter se perdido irremediavelmente. Pedro precisava compreender que a palavra profética de Isaías 55, versículo 11, também se aplicava ao que Jesus lhe disse: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Seu pecado não poderia apagar essa promessa. Bastava que, com a mesma boca que o negou 3 vezes, confessasse 3 vezes seu amor por Jesus. O fato de Pedro estar nu no barco mostrava que ele já aceitava o retorno às velhas práticas. Mas ao vestir a túnica e se lançar ao mar, ao ouvir que quem mandara lançar a rede era Jesus, demonstrou que ainda havia temor em seu coração. A questão é que ele estava tão decepcionado consigo mesmo que não reconheceu Jesus, mesmo depois de um milagre tão evidente e que não era inédito para ele. Foi João quem o avisou que era Jesus quem estava ali. Satanás sabia que Pedro era um instrumento valioso e conhecia sua personalidade impulsiva, mas Jesus também o conhecia e por isso intercedeu por ele quando Satanás pediu permissão para prová-lo como trigo. Assim, Jesus deixou claro que, embora Pedro fosse um dos escolhidos, sua verdadeira conversão ainda não havia acontecido. Talvez Pedro tenha pensado em seu coração após ver Jesus expirar na cruz: se eu tivesse a chance de dizer o quanto o amava, agora é tarde demais. Como alguém que ama poderia negá-lo não 1, nem 2, mas 3 vezes? Ele jamais acreditaria em mim. Pedro era o tipo de crente que se achava forte o suficiente para ir até a prisão e até a morte com o Senhor. Querendo demonstrar autoconfiança, nem percebeu que, ao dizer isso, estava de certa forma chamando Jesus de equivocado, quando ele afirmou: quando te converteres. Em seu coração talvez pensasse: como assim? Estou firme na rocha. Basta vir o primeiro vento tempestuoso que muitos irmãos perdem rapidinho a fé, até mesmo convicto de que Jesus está bem pertinho, como quando Pedro tentou andar pelas águas em direção a Jesus. Foi só sentir um vento forte que logo temeu e começou a afundar. Mesmo quando duvidamos, Jesus não nos deixa afundar, mas é preciso que peçamos socorro para Ele, como Pedro fez. Mesmo tendo presenciado tantos milagres, curas, libertações, multiplicações e até ressurreições, Pedro ainda não estava convertido. Sua verdadeira conversão aconteceu quando Jesus o levou a confessar 3 vezes que o amava. E a cada resposta, o Senhor pedia para ele apacentar seu rebanho. Era como se Jesus dissesse:
Pedro, se você me ama, por que voltou a pescar peixes? Lembra do que eu te disse quando te chamei? Não temas. De agora em diante serás pescador de homens. Isso significa que a partir daquele momento você não deveria buscar peixes. Então, se realmente me ama, apacenta meus cordeiros e minhas ovelhas. É importante salientar que a pergunta de Jesus não consistia em querer saber se Pedro o amava, mas se o amor dele era maior do que o dos demais. Imagine o impacto. Ouvir do próprio Senhor, a quem havia negado 3 vezes, se realmente o amava mais do que os outros. Será que Jesus estava jogando na cara de Pedro as 3 vezes que o negou? Afinal, como poderia dizer que o amava mais do que os outros se havia repetido: eu não o conheço, não sei do que você fala, nunca vi esse homem na minha vida? Não, Jesus jamais faria isso. O que ele queria era simples, que Pedro confessasse o seu amor. Jesus sabia o que se passava no coração de Pedro. Sabia que ele estava ferido e que a cura viria ao confessar 3 vezes seu amor. Não apenas dizer que o amava, mas mostrar que seria capaz de amá-lo mais do que qualquer outro. Acredito que quando Jesus perguntou pela primeira vez, a voz de Pedro saiu tímida, em um tom baixo, marcado pela vergonha de tê-lo negado. Então, talvez tenha pensado que por isso o Senhor repetiu a pergunta. Talvez eu tenha falado muito baixo, refletiu Pedro. Mas quando Jesus perguntou pela 3ª vez, Pedro se entristeceu. Entendeu que o Senhor já havia ouvido suas respostas anteriores, mas queria que ele confessasse o amor 3 vezes, assim como o negara 3 vezes. Nas 2 primeiras respostas, Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas na 3ª, entristecido, acrescentou algo que revelou sua verdadeira conversão e seu amor mais profundo. Tu sabes tudo. Talvez essas palavras quisessem dizer: tu sabes tudo, como sabias que eu te negaria. E eu, tolo, me achando forte e preparado a ir contigo até mesmo para a cruz, desprezei sua onisciência. Hoje sei, tu verdadeiramente sabes tudo, inclusive que eu te amo. Glória a Deus, aleluia. A partir dali, Pedro estava preparado para viver esse amor, cumprindo o chamado do Senhor, apacentar o rebanho e assumir o papel de líder que Jesus sempre soube que ele poderia ser. Amado, não permita que Satanás te engane, fazendo você pensar que seus pecados e desvios do caminho te excluíram do propósito de Deus para a sua vida. Talvez você ache que não há mais volta, mas isso é mentira do inimigo. Esses pecados que insistem em habitar na carne são apenas sinais de que ainda falta uma verdadeira conversão ao Senhor. Quando isso acontecer, esses pecados não terão mais domínio sobre você. Só de lembrar que um dia fez parte desse mundo pecaminoso, sentirá vergonha e nojo. Veja o exemplo de Pedro, um homem a quem o Senhor chamou pessoalmente. Ele contemplou o rosto de Jesus, tocou em suas mãos e ouviu sua voz. Testemunhou milagres até então nunca vistos. Teve o privilégio de ver Moisés e Elias no Monte da Transfiguração e ouvir a voz de Deus Pai dizer: este é o meu filho amado, em quem eu deposito todo o meu prazer. Ouçam o que ele diz. Mesmo assim, apesar de todas essas experiências, Pedro ainda não estava verdadeiramente convertido. Quanto mais nós, que não o vimos, precisamos buscar a verdadeira conversão. Então, confesse a Jesus o quanto o ama. Só assim estará pronto para cumprir o ministério que o Senhor lhe confiou. Converter-se não significa que Satanás vai deixá-lo em paz. Pelo contrário, ele intensificará seus ataques contra você. Com Pedro não foi diferente. Mas a verdadeira conversão é dizer não a todas as investidas do inimigo e viver o que está escrito em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa palavra é um consolo para o crente convertido. A tentação é apenas um momento. Quando nos sujeitamos a Deus e resistimos ao diabo, ele vai embora derrotado, e nós permanecemos cada vez mais fortalecidos no Senhor. Devemos estar sempre vigilantes contra as distrações do mundo, pois elas abrem espaço para que o diabo volte a nos tentar. Mas enquanto permanecermos sujeitos a Deus e resistirmos a essas armadilhas enviadas por Satanás, ele continuará fugindo de nós. É essencial compreender que seus pecados podem ser perdoados e que ao se converter, você os terá vencido para sempre. Deus nos concedeu acesso a um dom gratuito, a graça, que não merecemos, mas está disponível quando escolhemos amar ao Senhor e receber seu amor infinito e sacrificial.
A ressurreição nos garante que não existe situação ou erro que Deus não possa redimir. Nenhum medo é maior do que Jesus pode vencer, e nenhuma vida está além do seu poder de cura. Nenhuma escuridão resiste ao Deus ressuscitado, que venceu a morte em nosso lugar. Não há nada que nosso Deus não possa fazer, e ninguém que Ele não possa redimir. Hoje, diga sim para Jesus, confesse que o ama e permita que Ele revele seu profundo e infinito amor por você. Essa foi a mensagem de hoje. Que essas palavras tenham tocado o seu coração e que o Espírito Santo fale poderosamente a sua vida. Amém? Deus abençoe você.